Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando nós falamos sobre fazer a vontade de Deus, nós estamos trazendo uma ação muito direta sobre obediência. E quando nós falamos sobre obediência, nós estamos falando de um princípio que nos faz ser bem-sucedidos. E quando nós falamos de prosperidade, conquistas e sermos bem-sucedidos, muitas vezes isso traz uma figura de uma prosperidade somente no natural. E essa não é a realidade, ou não é a verdadeira essência que o Senhor tem em relação à obediência. E nesta manhã, quando o Espírito Santo trouxe ao meu coração esta questão dos princípios da obediência, eu fiquei intrigado em relação a algo que o Espírito Santo de Deus colocou para mim. E eu quero compartilhar com você. Quando falamos desse princípio da obediência, os princípios da obediência, nós temos obediência à autoridade delegada, obediência às autoridades constituídas, obediência ao nosso patrão, obediência ao nosso professor, obediência às leis. Mas nós não teremos fluidez se nós primeiro, dentro desses princípios da obediência, não tivermos o entendimento sobre obedecer a palavra de Deus, que é a própria voz de Deus. E quando nós falamos sobre obedecer a palavra de Deus e fazer a vontade daquele que me tirou de um tremendal de lama, o Espírito Santo de Deus está falando para mim da possibilidade real de viver aqui na terra todo o projeto de Deus, da salvação até a vida abundante. Isso é algo que maravilhoso demais para mim. Eu quero que você guarde no seu coração que tudo que nós falamos sobre obediência, ou tudo que nós falamos sobre a palavra, nós entendemos que nós temos uma referência. E essa referência é Jesus Cristo. Você pode pedir comigo? Fala, minha referência da palavra é Jesus Cristo. Então Jesus, ele é este modelo perfeito no que diz respeito a cumprir esse propósito celestial da obediência, das nossas vidas nesta caminhada aqui na terra. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22 e 23, é um texto muito utilizado quando se fala sobre obediência. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Verso 23. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Interessante que quando nós lemos este texto, fica muito claro o quanto o coração de Deus se agrada em relação ao nosso coração estar alinhado, estar totalmente rendido em obediência à sua vontade.
E quando entendemos que Ele nos deixou a sua palavra como manual de vida, mas também como adquirir esta vida abundante, nós tínhamos que fazer o quê? Mergulhar nesta palavra. Nós tínhamos que fazer desta cultura, desta prática, algo que será para mim algo que vai me livrar de toda ação contrária em relação ao qual eu fui chamado. E dentro destas ações contrárias que aparecem nos meus dias, está ou me faz ser traído em relação a alguns acontecimentos que vêm para deturpar somente, não, vêm para interferir no resultado. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que você acha do resultado de Deus na sua vida ser mexido ou ser interferido? O que você acha disso? Isso é ruim, porque se foi interferido porque o inimigo conseguiu êxito, conseguiu espaço. Sim, verdade. Mas por que o inimigo conseguiu esse espaço? Você pode colocar a mão: por causa de mim mesmo. Porque eu fui traído pela natureza humana que em algum momento prevaleceu sobre a natureza divina. E entre esse contexto da natureza humana está o quê? O achismo, está o meu próprio entendimento, está a carnalidade que me faz deixar de viver esse episódio do melhor de Deus. Eu te pergunto: obedecer a Deus e a sua palavra é fácil? Obedecer a Deus e a sua palavra é fácil? Não é fácil, mas é o correto. É o que deve acontecer. E é o que eu preciso trabalhar incansavelmente para que a obediência a Deus e a sua palavra não seja algo sugestivo, não seja algo parcial, não seja algo nem predominante, mas seja algo na sua integralidade. Mas alguém pode obedecer 100% a Deus o tempo todo? Não, por causa das nossas falhas. Mas nós temos o Espírito de Deus, que nos faz voltar para o centro da vontade dEle. Então, quanto mais eu conheço, me aprofundo, mergulho nessa palavra, nessa obediência a Ele, menos eu recorro a esta situação de que o Espírito Santo de Deus tem que me ficar reparando ou me realinhando nesse caminho constantemente. Você acha que a sua vida tem evoluído em Deus? Você acha que você tem amadurecido em Deus? Você acha que você tem crescido em Deus? Você acha que você tem conhecido mais a palavra de Deus? Se você está nesse perfil, então você vai reparar ou prestar atenção que hoje você faz coisas muito mais dentro do centro da vontade de Deus por causa dessa obediência do que você fazia um tempo atrás. Porque antes você era alguém ruim ou era alguém... Não, porque você, de acordo com o que vai crescendo nessa palavra, você vai evoluindo e você vai tendo mais facilidade em obedecer. Você quer ver? Pedir perdão para alguém é fácil para um homem espiritual, mas é muito difícil para um homem carnal. Porque antes dele executar esse pedido de perdão, a cabeça dele fica girando a 200 km por hora. Ele fica analisando o processo. Mas será que eu tenho que pedir perdão mesmo? Será que eu errei mesmo? Será que se eu errei, não foi porque o outro lado me provocou, me levou a esta condição de ter que pedir perdão? Ou seja, a origem
Na realidade é uma reação de uma ação que tiveram contra mim. Fala para a pessoa que está ao outro lado, tudo são justificativas. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, se a palavra me ensina sobre o perdão, eu não teria que ter dificuldade em pedir perdão e nem de liberar perdão. Por quê? Porque assim a palavra nos diz, e através dessa obediência, isso para mim se torna uma leveza, uma reparação de rota. É algo que vai me aproximando desta vida abundante. E eu estava orando sobre essa questão da obediência à palavra, e quando Jesus, que é esse nosso exemplo, e ele traz na sua conduta, nesse modelo, uma cartilha real em relação de como devemos proceder e aonde nós vamos chegar, e isso nos tira riscos em relação às artimanhas ou às ciladas de Satanás. Eu fiquei pensando dentro dessa dificuldade que algumas pessoas têm. E eu mencionei aqui a primeira, racionalidade. Alguém que é muito razão. E esta pessoa que age com esta razão ou racionalidade, muitas vezes ele fala assim, glória a Deus, porque Deus me fez ter a capacidade de quê? De pensar. E aí eu te pergunto, Deus te deu a capacidade de pensar para quê? Pergunta para quem está do seu lado, Deus te deu a capacidade de pensar para quê? Para gerar desobediência? Não. Deus te deu a capacidade de você pensar para você saber, sem nenhum tipo de dúvida, que o caminho é a palavra e é depender de Deus. Esses dias eu falei num dos cultos que esta racionalidade dentro deste fruto da humanidade predominante na vida de uma pessoa, ela faz com que a pessoa desenvolva, acho que essa é a melhor palavra, um espírito de rebeldia. Rebeldia é uma palavra forte, sim ou não, Ari? Rebeldia é uma palavra forte, Lara? Geralmente quando fala, você é rebelde, parece que é um tapa na cara, não é? Fincando uma faca, né? Como é que pode me chamar de rebelde? Está amarrado, eu não sou rebelde. Aí quando nós pegamos, por exemplo, um personagem, Jó. O livro de Jó começa assim, Jó, homem reto e íntegro, temente a Deus e que se livrava do mal. Primeiro capítulo de Jó, é assim que está escrito, sim ou não? E no capítulo 42 do mesmo livro de Jó, ele diz assim, Senhor, eu achei que eu te conhecia, mas eu percebi hoje que eu só te conhecia de ouvir o quê? Falar. Quem tinha feito esta própria análise em relação à obediência de Jó para com seu Deus? Ele próprio. Era um estudioso das Escrituras? Provável que sim. Mas ele fazia muito mais dentro de um protocolo racional e religioso do que propriamente o desenvolver da vontade de Deus. Por que Moisés, Amanda, frequentava tão constantemente a tenda do encontro? Por quê? Porque sabendo ele que ele era sensível à voz de Deus,
e que ele precisava da voz de Deus, que ele precisava da direção de Deus, e ele era referência para um povo, ele entendia que ele não podia o quê? Errar. Não errar com ele mesmo e nem errar como referência para um povo. E ele diz: eu não tenho esta o quê? Capacidade. Quando você começa a analisar o relacionamento de Moisés com Deus, cara, é muito maravilhoso. Eu ia falar muito massa, né? Muito maravilhoso. Porque tem um momento que o Senhor, ele se intriga com o comportamento do povo. E ele diz para Moisés assim: Moisés, esse povo é muito desobediente. É um povo de coração de dura cerviz. Eles demoram demais a entender o processo. Eles analisam demais em vez de obedecer rapidamente. E o que isso acontece? Eles fazem escolhas erradas. Por causa dessas escolhas erradas, eu já fiz uma promessa e eu não vou voltar atrás, mas a minha presença não vai adiante desse povo. Eu vou mandar um anjo. Não foi isso que o Senhor estava conversando com Moisés, Bel? E aí o que Moisés falou? Mestre, chefe, todo-poderoso, eu sei que o Senhor não deixa nada passar batido, mas esse povo não é meu não. Sem a tua presença eu não saio desse o quê? Lugar. E por que ele estava falando isso? Porque ele sabia que uma caminhada, ainda que já tivesse uma palavra liberada, que já existia uma confirmação da parte de Deus em relação a Canaã, ele diz: eu não posso dirigir um trajeto, dirigir uma missão se o Senhor não estiver comigo. Eu te pergunto, esse Deus de Moisés continua sendo o mesmo Deus, sim ou não? É o mesmo Deus meu e seu em 2022? Então, como nós podemos caminhar o nosso cotidiano com o domínio do mal desse século, com o mundo que jaz na mão do maligno, com todas as situações evidentes? Eu vou caminhar sem a presença do Senhor, ou sem a palavra do Senhor, ou tendo discernimento, ou não tendo discernimento e tomando atitudes particulares mediante o que acontece no dia a dia. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, é um suicídio espiritual. O Deus é o mesmo, apesar de milhares de anos adiante, o inimigo é o mesmo, e ele quer nos destruir. Ele continua querendo nos destruir, ele continua querendo nos matar, ele continua querendo nos roubar. Mas eu te faço uma pergunta: tem pessoas que caminham sem essa plenitude da direção de Deus ou a obediência a essa palavra? Claro que tem. E com isso, o que acontece? Cada vez mais nós vimos um avolumado de pessoas sofrendo. E elas sofrem por causa de quê? De decisões humanas. Nós estamos vivendo agora um momento muito especial no Brasil em relação, por exemplo, às eleições. E às vezes as pessoas depositam toda a sua confiança ou em A ou em B. E a nossa confiança
sempre foi, precisa ser e sempre será num único e verdadeiro Deus. E às vezes as pessoas elas não analisam sobre a soberania de Deus e a obediência à soberania de Deus. Vou te dar um exemplo. A Mariane fala assim: eu não conheço ninguém que anda tão devagar igual o Saulo de carro. E a Mariane fala assim: e de vez em quando, eu não sei como é que você consegue, chega multa para você. E eu falei assim para me defender, né? Você já imagina se chega multa para mim? Imagina quem corre demais então, hein? Mas o que eu estou querendo dizer? Se alguém toma muitas multas, isso afeta o orçamento. Se alguém não dá manutenção do seu carro, se alguém não é negligente em relação a uma série de coisas, as consequências vão vir, sim ou não? Vão vir, sim ou não? Sim. Vindo essas consequências, muitas vezes as pessoas, elas não pegam esta situação para que haja o quê? Um realinhamento, uma mudança de atitudes ou de posições ou de decisões. Mas em muitos casos, na hora do aperto extremo, alguém fala assim: Deus, onde tu estavas que me deixou ficar numa situação tão caótica financeiramente? Deus, onde tu estavas que me deixou chegar numa situação tão caótica emocionalmente? Tão caótica em várias áreas. E eu fico imaginando se tivéssemos ali num a sós com Deus, numa conversa com Deus, abrindo o coração para Deus sobre essa situação, e Deus falasse assim: mas você lê quanto da palavra diariamente? Você ora quanto tempo por dia? Você libera perdão? Você ama o próximo? Você se preocupa com o projeto do reino? A sua vida é pautada em qual tipo de conquista? Você interromperia a conversa com Deus? Você falaria mais ou menos assim: Deus, tá bom, depois a gente volta a conversar, eu estou aqui, tenho que entrar no trabalho agora. Ou você daria vazão a essa conversa? Ou você falaria para o Espírito Santo: Espírito Santo, estou gostando do negócio, estou querendo me aprofundar mais, estou querendo de verdade, eu já estava pensando nisso, em mortificar a minha carne, prevalecer o homem espiritual que precisa não somente fluir, mas precisa ser predominante. Problemas todos nós encontramos diariamente, e sem Deus, eu falo com certeza, não é muito pior. É estar fadado ao fracasso, é estar fadado ao prazo de validade para algum acontecimento ruim ou alguma colheita negativa. Abra sua Bíblia no livro de Josué. No capítulo 1. Tá assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Você pode também pegar como discípulo de Moisés: meu servo é morto, agora chegou a sua vez. Então, se prepare, porque eu vou levar você e todo este povo a atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu te faço uma pergunta:
A morte de Moisés fez com que o plano de Deus fosse interrompido em relação a Israel, sim ou não? Sim ou não? Moisés, nos seus melhores sonhos, você acha que ele imaginou, dentro da sua obediência ao seu líder, que ele seria o sucessor de Moisés e conduzir aquele povo empipinado, problemático? Ele queria chegar na terra, queria ou não queria? Mas com certeza ele queria chegar junto com quem? Com Moisés. Era mais seguro para ele, era mais prático para ele. Mas essa não foi a vontade de quem? De Deus. Eu falei de Jó. Jó estava tudo bem e Jó provavelmente era melhor do que cada um de nós. Mas o Senhor diz: Jó, não está bom. Eu ainda preciso trabalhar algumas áreas na sua vida. E se não houver obediência à palavra, ou o princípio da obediência, que são vários, mas a Deus e a sua palavra, nós não conseguiremos chegar na vida abundante. Eu estava em Maringá, fui fazer visita a algumas famílias lá e fui visitar minha irmã, meu cunhado. Eu fui visitar uma família que há 20 anos atrás, 18 anos atrás, aliás, 17, eu batizei o filho dela, né, meu irmão? E hoje ele é um dono de um restaurante lá. E eu conversando com ele, Felipe, e eu falei: e aí, Felipe, tal, como é que tá as coisas? Aí ele falou: estamos caminhando, a pandemia foi difícil, né? Então, aí no meio da conversa ele falou assim: a única coisa que eu me lembro do senhor é que o senhor que me batizou. Isso ficou marcado, o senhor me batizou. Agora pergunta se eu lembrava que eu tinha batizado ele. A ação ficou. Ainda que a minha memória tivesse o quê? Esquecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando nós atuamos em Deus, fica marcado. Mas quando também não atuamos em Deus, também fica marcado. O Senhor, Ele traz a memória, a lembrança para quê? Para que essas obras sejam o quê? Colocadas em colheita. Mas quando é o contrário, essa colheita também vem, mas vem para o lado o quê? Negativo. E as pessoas se esquecem. Elas se esquecem. Assim como muitas vezes ela esquece do almoço do dia anterior, da janta de 2 dias atrás, ela se esquece. Agora, quando eu estou enraizado na palavra, quando eu estou mergulhado na palavra, quando eu sei aquilo que é a vontade de Deus para mim, o Espírito Santo de Deus não me deixa esquecer aquilo que é a vontade de Deus. E o Espírito me incomoda para aquilo que não é a vontade de Deus. E aquilo que não é a vontade de Deus, e quando Deus tem esse projeto para mim, Ele traz essa lembrança à memória. Por quê? Porque Ele não quer que eu viva nesta terra. Preste bem atenção no que eu vou falar, somente com a salvação. Não, mas salvação é pouca coisa? Não. Mas se o Senhor tem salvação para nós e tem vida abundante, por que não ter posse das duas coisas? Entendeu? Se Deus tem para você salvação, mas também tem a vida abundante na terra, tem um projeto que você pode vivê-lo 100% integralmente,
E isso não acontece muitas vezes porque na falta do exercício dessa palavra e a obediência à vontade dessa palavra, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos tocando os nossos dias de qualquer jeito. E Deus te ama demais para fazer com que você toque os seus dias de qualquer jeito. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado e falar: Deus te ama demais para que você toque a sua vida de qualquer jeito. A vontade de Deus é que você leve os seus dias 100% no centro da vontade dEle, vivendo o que Ele te separou e te escolheu para exercer. Isso traz alegria que excede, a paz que excede todo o entendimento, o quê? Humano. Mas a racionalidade, a religiosidade e muitas vezes até a inteligência que nos foi dada, e para alguns até privilegiada. Antigamente eu ficava meio bolado com esse negócio de inteligência para alguns diferente de inteligência para outros, sabia? Eu pensava assim, o Douglas uma vez ele falou para mim assim: Ti, tem algumas pessoas que ele passa meia hora estudando e ele sabe aquele conteúdo e não esquece jamais. E tem pessoas que vai conseguir o mesmo resultado que a pessoa que estudou meia hora, mas ele tem que estudar 5 dias, incansavelmente, disciplina a toda prova. E eu falei: Senhor, qual que eu sou, será? O das 5 horas, da meia hora ou dos 5 dias? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Por que você está preocupado se vai gastar mais ou menos? Se importe com o resultado. Se você tiver que fazer em 5 dias, faça em 5 dias, mas não deixe de receber o que eu tenho para você. Porque se eu não pensar desse jeito, eu vou pensar que o Senhor me ama menos do que aquele que em meia hora ele aprende tudo. E às vezes as pessoas pegam essa inteligência, esse coeficiente de inteligência tão privilegiado, mas não é utilizado da forma correta. Você já imaginou alguém que tem tanta facilidade de aprendizado, ele mergulhando na palavra, o que seria a vida dele? Aí veio na minha cabeça a vida de Paulo. Tanto tempo ali aos pés de Gamaliel, tanto tempo ali em excelência e intensidade no estudo. E o que ele fazia com os cristãos? Perseguia, matava, porque ele tinha algumas verdades. Ele tinha algumas verdades. Aí você fala: mas então não é inteligência. A inteligência dada pelo Senhor foi distorcida para que a pessoa entendesse não a revelação da palavra, mas sim o fluir do seu raciocínio. E isso é achismo. Isso é achismo. Então fala para a pessoa que está do teu lado: se Deus te manda retratar com a sua esposa, corre, vai lá e faz. Se Deus te manda retratar com seu filho, com a sua filha, vai lá, corre e faz. Se Deus fala para você jejuar 3 dias para alcançar algo, jejua. Não adianta estudar sobre um processo, não adianta estudar sobre uma matéria, não adianta estudar. É espiritual. Se nós lembrarmos a pandemia, eu já estou encerrando. Eu falei assim, um dos grandes objetivos de Deus nessa pandemia é trabalhar conosco, a igreja. Tem gente que falou assim: meu bispo é muito doido. Deus vai usar uma coisa dessa para trabalhar com a igreja? Eu te pergunto, o Deus que você serve é o mesmo? Deus que você serve é o mesmo, André? Você acha que Deus não faria isso, permitiria uma pandemia para tratar com a sua igreja?
Quando você faz assim, de vez em quando você faz assim, aí eu não sei se você está fazendo, é o circo. Como se diz, não sei o que eu penso. Vou te perguntar de novo, você acha que Deus permite algumas coisas ruins acontecerem para trabalhar com a sua própria igreja? Seu próprio indivíduo, seu próprio, que nós somos chamados de menina dos seus olhos, sim ou não? Quem lembra das 10 pragas do Egito? Ué, mas as pragas não foi para o povo de Deus, não, foi para o povo do Egito. Aquela instabilidade que a terra de Gósen vivia, eles falavam assim: por que o Senhor me tirou dessa terra? Lá pelo menos eu tinha que comer, aonde me aquecer, eu tinha um teto para me abrigar. Agora eu estou aqui no deserto. Eles foram abalados também. Tudo que acontece onde vivemos, de uma certa forma nós somos o quê? Abalados. Nós não podemos ser inertes. Nós não podemos defender segmentos. Nós não podemos mudar o foco. Pedro fez isso. E ele afundou. Mas Deus não deixou ele morrer. Deus foi lá e buscou Pedro. Fala para a pessoa que está do seu lado: confie na soberania de Deus. Confie na palavra. Seja um obediente à palavra e não aos seus achismos. O que é certo, o que é errado, é errado. Obedeça à palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então, como é que eu vou ser obediente se eu quebro o princípio da obediência? A Bíblia diz: é sim, sim, ou não, não, e o que passar disso é anatema. Pergunta ao seu irmão: o que é anatema? O que é anatema, Fernandinha? O que é anatema, Eduardo? Maldição. Desobediência pode gerar maldição, sim ou não? Desobediência pode gerar maldição, sim ou não? Sim. Desobediência pode gerar maldição. Por isso, voltando lá em Samuel, tão sério é: obedecer é melhor do que sacrificar. Estava lendo um artigo, alguém falou assim: tem pessoas que convivem tranquilamente com a nuvem da feitiçaria no meio cristão. Se alguém não tiver entendimento espiritual, vai achar que a pessoa está falando o que? Heresia. Mas qual é a figura que ele está nos passando? De conviver tranquilamente com a feitiçaria. Caminha com o princípio da palavra quebrado, e isso não traz nenhum o quê? Incômodo ao seu coração. E quando alguém não tem esse incômodo, é porque o relacionamento com o Espírito Santo ele não está existindo. Aí eu te pergunto: como é que alguém caminha com Deus e não tem essa ação do Espírito Santo na vida dele? Então eu preciso, quando nós ministramos aqui neste altar, trazendo palavra que edifica a sua fé cristã, mas também que abre os seus olhos em relação às questões das possibilidades que o inimigo faz para que você não chegue à vida abundante, é para que você seja alertado por esse mesmo Espírito. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: a essência sua aqui na terra, meu irmão, não é para você ficar bem de vida, não é para você ficar rico,
não é para você ficar milionário, não é para você ficar bilionário, não é para conquistas naturais, mas é para que os feitos através da obra de Deus na sua vida seja para glorificar o seu Deus. E você não consegue glorificar o seu Deus se não for através da obediência. Qual é a importância que você tem dado a obedecer a palavra? Qual é a importância que você tem dado a conhecer a palavra? Porque como alguém vai obedecer se não conhecê-la? Qual o tempo que você tem gastado? Ou o tempo que você tem investido na palavra? Muitas vezes as pessoas, elas gastam hora defendendo suas próprias teses ou convicções, e às vezes estão dando passos não lentos a um precipício espiritual. Se a minha palavra é pelo meu temperamento, Deus fez uma obra na vida de Pedro, que tinha um temperamento difícil. Se você falar pela religiosidade, Deus mudou a religiosidade em revelação na vida do apóstolo Paulo. Se era por alguém que tinha sido totalmente tomado pela insatisfação, pela amargura e pelas enfermidades de alma, Deus foi lá e mudou a vida de Gideão. Deus trouxe a capacidade de espera na vida de Davi, até o momento exato onde foi colocado Golias no seu caminho, mas a glória foi para o Senhor. Chegou o momento que Gideão entendeu que o sucesso foi para a glória do Senhor. Chegou um momento na vida do apóstolo Paulo que ele entendeu a glória era para o Senhor. Deus quer que os seus olhos se abram, o seu coração se abra, para que a glória seja dele. Mas Ele não quer que você caminhe na escuridão, em algo que não é palpável, gastando uma força que é a força da sua imaginação ou da sua capacidade de pensar, raciocinar, que nem foi você que adquiriu, veio de Deus, porque tudo vem de Deus. E se tudo veio de Deus, se foi Ele que deu vida ao seu projeto, chamado Saulo, chamado o seu próprio nome, fala: minha vida é para a glória desse santo nome. Porque senão não tem sentido os seus dias na terra, se não for para adorá-la. Eu vejo o Senhor dizendo algo no meu coração. Eu vejo o Espírito Santo de Deus dizendo ao meu coração: eu quero falar contigo, filho meu. Aquilo que você pensa ou imagina que tem te trazido motivo de viver ou alegria, tem sido um engano. O Senhor está falando com você. Eu te criei, eu gerei você no ventre da sua mãe, para que você fosse um adorador, uma adoradora do Cordeiro. E Ele te diz: até quando irá brigar com as suas próprias forças? Onde o Senhor te diz o que você tem ganhado com isso. Mas você foi separada, você foi separado
adorar, diz o Senhor. É em mim que está a paz que excede todo entendimento humano. É em mim que está a essência da adoração. Não continue com os seus dias como você tem levado. As presas do inimigo não são para ser desprezadas. O tempo não é algo ilimitado ou infinito. Mas se curve a mim, diz o Senhor. Não olhe as situações com o olhar da frustração, da decepção. Mas levante a sua visão e olhe para mim, diz o Senhor. Se você tem vivido um conflito entre obedecer ou não obedecer a palavra, ou não se aprofundar nessa palavra, se ajoelhe onde você está. Ajoelhe onde você está e fala: Senhor, tem misericórdia da minha alma e do meu espírito. Fala: Senhor, somente em Ti eu conseguirei. É o momento que o Senhor está nos dando de retomar o princípio. É o momento onde o Senhor está nos chamando. Enfermidades da alma não vão te destruir, porque eu sou contigo. É o meu Espírito, o agente curador. Receba esta unção sobre a sua vida, esta unção que te liberta, esta unção que te cura, esta unção que te faz dançar na minha presença, sentir o meu toque, diz o Senhor novamente. Receba, em nome de Jesus, receba. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos restitui, a Tua palavra nos issa, Senhor, de um tremendal e nos coloca limpos numa rocha chamada Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.